O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares no céu, na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes, que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a leitura de Jeremias chega no ápice do Antigo Testamento. O Antigo Testamento prepara para esse momento aqui, que é profetizado em Jeremias, que é apontar essa reviravolta na aliança com Deus. Qual reviravolta? Concluirei uma nova aliança, né? Não como a dos meus pais, que tomei pelas mãos para tirar do Egito, mas eu fiz valer a força sobre eles. Essa será a aliança que concluirei. Imprimirei minha lei em suas entranhas. Qual é essa lei impressa nas nossas entranhas hoje? O amor. E como é que é? O amor é quem? O Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Uma das coisas que São Paulo dizia é o seguinte: é muito difícil seguir a lei, porque a lei de Moisés impõe um monte de coisa, mas ela não dá força para fazer. A lei de Cristo do amor, ele infunde o próprio amor da Trindade, que é o Espírito Santo, dentro da nossa entranha, da nossa alma. Então, hoje, não tem como ter desculpinha de ir para o inferno. Porque qualquer coisa que você falar, eu não consigo, Senhor, eu não conseguia fazer isso, eu não tinha força, ele vai falar: eu estava dentro de ti, por que não te humilhaste e me mendigaste a graça? Como aconteceu com o jovem rico. Para o homem é impossível, para Deus nada é impossível. Então hoje, a lei está dentro de nós. E é uma pessoa divina que nos criou também, que fez parte da criação. O Espírito Santo fez parte. Então quando nós não damos conta de fazer as coisas que a igreja manda, nós temos que pedir a graça. Quando vocês estão casados e apaixonam por outra pessoa fora, e agora? Eu estou apaixonado, eu errei. Não, Senhor, o Senhor está dentro de mim, vem aqui, Jesus, me ajuda a tirar essa paixão desordenada e, na verdade, buscar a Ti acima de todas as coisas. Tira essa paixonite, porque a minha família está acima de tudo. Me ajuda.
Ou se o padre apaixonar, né? Se eu apaixonar não quer dizer que eu errei. Quer dizer que o meu desejo desordenado se apegou a alguém. O que eu tenho que fazer? Rezar, pedir que o Espírito Santo que está dentro de mim me coloque no eixo de novo. Então hoje, não tem muito por que dizer, não, eu não fiz isso porque eu não dei conta, Senhor. Eu não fiz isso porque... Não, na verdade, porque você foi orgulhoso, você não pediu com o coração aberto. Me ajuda a me libertar disso, me ajuda a cumprir isso. Me ajuda a ser fiel na vir à Santa Missa. Me ajuda a acordar cedo. Me ajuda a rezar o terço todo dia, ou o rosário. Me ajuda a ser caridoso. Me ajuda a não ter medo para ajudar alguém, que às vezes na rua, ou não ter nojo de alguém que está sujo. Né? Me ajuda, Senhor. Claro, não estou dizendo que tem que ter certa prudência se chegar alguém durante mulher sozinha em casa, chegar alguém e bater não quer dizer que vai ter que abrir nas portas assim, ou parar o carro na estrada, né? A gente sabe que tem a certa prudência, é perigoso, mas o Espírito Santo vai te mover, né? Ele vai te dar um clique ali. Mas o fato é que você tem que mendigar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me dá a graça de ser fiel até a morte. Tira de mim toda incredulidade. Me aumenta a minha fé. Aumenta o meu amor. Me dá o dom do perdão, Senhor. Eu não consigo perdoar sem a tua graça. Me ajuda. Olha só, acabou agora. Agora, dizer que Deus não tem capacidade de nos dar o que nós pedimos, aí já é... Né? O que pode ser é que nós fechamos o coração à graça. Aí não dá, né? É a história dos sacramentos. Os sacramentos são ex operato. Não depende da santidade do padre. Qualquer padre, por mais canalha que seja, se for padre, os sacramentos são válidos. Mas quando alguém descobre uma canalice do padre, o que acontece? Fecha o coração à graça. Não é assim? A graça do sacramento aconteceu. Mas se você descobre, você não deixa a graça agir. Por um escândalo, por exemplo. A pessoa fecha, não, mas como assim? Mesmo que ela esteja recebendo a graça no sacramento normal, mas ela acaba fechando o coração e aí não tem frutos importantes. E no Evangelho? No Evangelho Jesus faz primeiro umas perguntas. Que dizem os homens que eu sou? E depois ele diz, e vós, que dizeis que eu sou? Aqui, muitos padres da igreja fazem paralelo entre a humanidade e humanos, carnais, vazios, tristes, deprimidos. Aqueles que se aderem a Cristo se tornam divinos. Aí os apóstolos respondem o que os humanos dizem, né? Alguns dizem que é João Batista, Elias, outros que é Jeremias, né? E Jesus, e vós? Aí Simão Pedro diz, tu és o Messias, filho de Deus vivo. E Jesus diz, feliz és tu, Simão, porque não foram homens que te ensinaram, foi meu Pai que está no céu, que te revelou esse mistério, de que eu sou o Messias. E aqui ele faz essa afirmação, que é uma das maiores afirmações de fundação da igreja, né? Pois eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Existe uma fala ainda muito protestante de que Jesus não fundou igreja nenhuma. Como não? Como não fundou? Essa aqui é uma delas, que mostra claramente que Jesus fundou igreja, sim. A tal ponto que a igreja é o seu próprio corpo. E não só fundou, como deu poder a ela. Por isso, eu te darei as chaves dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra. Aqui é o poder da igreja místico, do magistério da igreja. Nos tempos de hoje, em que a igreja passa por uma crise de desconfiança, muita gente não confia na igreja. Por causa dos seus membros.
que decepcionam. Então muitas vezes, às vezes tem até razão, as pessoas que não sabem muito bem o que é magistério da igreja, o que é igreja, que está acima do erro humano, é normal que ela comece a desconfiar da igreja. Não, eu prefiro Jesus, mas eu não quero saber de igreja, que a igreja é complicada, padre decepciona, o povo decepciona. Prefiro eu e Jesus, não quero igreja. É muito comum hoje. Como é que é? Jesus não tem rótulos, placas. Não é assim? Uma coisa que parece... Uma coisa que eu acho engraçada também, quando um protestante vem... Porque, padre, nós somos irmãos, né? Porque Deus é um só. Então, como se estivesse acolhendo a mim, assim, né? Não se preocupe, não vou te... Mas, na verdade, existe uma igreja que nós temos que descobrir lá no início, desde os primeiros apóstolos. O que aquela igreja fazia? E nós descobrimos que desde os primeiros anos cristãos, existe a missa. São Justina do século II, primeiro para o segundo. São Clemente Romano, que é Papa, que manda carta aos Coríntios de Roma. Os primeiros cristãos são Policarpo de Esmirna. Todos os cristãos tinham a devoção a Nossa Senhora. Tinha a Santa Missa. São Justino descreve a missa igualzinho quase hoje, está lá no Catecismo. Então existe sim. Essa história de que foi fundado por Constantino é balela. Constantino morreu, foi batizado no final da vida e por um herege, né? A heresia ariana na época era muito forte e ele defendia. Então, na verdade, não foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Já existia tudo quase, praticamente tudo que nós fazemos hoje de sacramentos, o tipo de batismo, matrimônio, tudo. Confissão, não era igual a nossa hoje, auricular, tinha era muito mais rígido, né? Mas existe uma igreja fundada e que tem o poder de ligar no céu e desligar. Mas não é a pessoa em si que tem seus erros. Existe uma mística, né? O magistério da igreja está acima dos nossos erros. Quando eu absolvo dos pecados, eu estou usando a autoridade dada ao magistério para aquele momento. Então eu estou obedecendo à igreja naquele momento. Eu tenho que falar o rito certo, as palavras certas. Quando eu vou batizar, eu não posso inventar palavras. Eu tenho que falar as palavras certas. Eu te batizo, fulano, eu te batizo. Não pode falar, nós te batizamos. Inclusive, quando vocês forem batizados, fique esperto. Não digam, não deixem falar, nós te batizamos, a comunidade Paulo VI te batiza. Nós, amiguinhos do céu, né, te batizamos. Tem que ser eu. Por quê? Por quê? Porque é Cristo que batiza. Isso dá invalidez. Então, se vocês forem a algum batismo e alguém não falar a fórmula correta, vocês vão ter que interromper o batismo. Na frente de todo mundo. Ou então chega no ouvido dele, você tem que repetir. Não é válido. Tem que ser eu te batizo. Ou eu, Pablo Henrique de Faria, te batizo, João Paulo Diniz. Você, Paulo? Não. Eu, Cristo. Então, por isso que, mas a igreja católica é muito chata. Mas isso é que dá segurança, criatura. Imagina se cada padre falasse um trem de doido na missa aqui. Né? Como eu já vi, no meio da oração eucarística, pôr a música como Zaqueu. Como é que é aquela música? É até protestante, né? No meio da oração eucarística, aí põe a música, aí depois ele continua lá no meio. Imagina, se todo mundo inventasse um trem, igual tem gente que desce com uma tirolesa, né? Nós temos que pensar que isso dá segurança. Agora, quando eu faço besteira, seja com os ritos, seja com a minha vida, não é a igreja que você tem que jogar no lixo. Tem que rezar por mim e fazer correção fraterna, para eu mudar. Não a igreja. A igreja, ela é pura, imaculada, santa. E ela tem esse poder de ligar no céu e desligar. Ela tem. Eu, como padre, eu tenho que me aderir a ela. Não criar uma igreja paralela. Essa é a grande beleza da igreja católica.
Já imaginou que cada igreja, né? Um fala uma coisa? E se você for no mundo inteiro, os ritos são parecidos, as palavras. Olha que bonito. Isso se dá universalidade da igreja. Então nós temos hoje que entender que a igreja tem um poder, sim, de te pôr no céu e tirar, excomungar, né? Não te dou absolvição. Se a pessoa não quiser receber, como aconteceu esses dias, eu não quero. Para mim eu acho o máximo. Minha vida era ótima quando eu pecava. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar medo, né? Você vai para o inferno. Mas o inferno não é nada. Ah, não é nada. É aqui. Aqui. Vai pensar que é aqui, né? Então a igreja me ensina o que eu tenho que fazer. Agora, se eu faço uma besteira na minha vida pessoal, ou se eu não faço como deveria fazer a igreja, não é a igreja. Eu é que sou o problema. Tem que separar as coisas, uai. Ou não? Quem tem que mudar sou eu. A igreja está lá dizendo que tem que ser santo, que tem que ser puro, que tem que viver o celibato, que tem que ser caridoso, que tem que rezar, que tem isso, está tudo lá na igreja, os documentos todos. Que tem que celebrar a missa assim, que tem que ter dignidade, e papapá. Agora, se eu não faço, como é que faz? Se até Judas não fez o que Jesus mandava, estava lá do lado dele o tempo inteiro, a igreja no mundo inteiro vai controlar todos os padres e bispos para não fazer besteira? Não vai. Agora, nós não podemos jogar um menino fora com a banheira, com a água suja. Não é assim que fala? Pega o menino, que é a igreja, e joga água suja. Os que estão fazendo besteira, né? Vai lá, reza por eles, corrige. Fala, não é assim. Estuda, veja o catecismo, veja os documentos, para ver se é assim ou não é. E depois Pedro diz, Jesus fala que ele vai ter que morrer, e Pedro diz, não, Senhor. Ele diz, afasta Satanás. Isso aqui é chamado de critério do embaraço, para ver que realmente as Sagradas Escrituras são reais. Porque se os apóstolos tivessem inventado as Sagradas Escrituras, ninguém ia chamar o príncipe dos apóstolos de Satanás, concordam? Isso aqui é um dos critérios de embaraço, para mostrar que realmente é real a Sagrada Escritura, não foi inventada. Um dos critérios, né? Tem vários, claro, inúmeros. As Sagradas Escrituras estão aí, todo mundo querendo provar que Jesus não é Deus, até hoje ninguém conseguiu. Ou que Jesus morreu, ninguém achou os ossos. Tem um amigo meu aqui em Porá uma vez, falou assim, e agora? Uma vez achou uns ossos lá de Jesus com Maria Madalena juntinhos, né? Aí ele olhou assim, e agora? Eu estava até viajando com ele, e agora? Falei, e agora o quê? O que vocês vão fazer? Não vou fazer nada. E quando comprovar? Falei, não vai comprovar. E se comprovar? Falei, não vai comprovar. Mas se comprovar? Meu filho, vamos fazer o seguinte, pega o avião e vai lá provar que é ele. Prova. Passado um tempo, caiu por terra. Falei, tá vendo? Se tivesse sido, talvez tinha sido mais rápido.